caras estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado em filosofia, né, e o público em geral. Hoje temos o prazer de conversar aqui com o professor Rui sobre o processo de produção de um livro em filosofia, né, professor Rui? Quais são as novidades desse ano? Então, esse livro foi lançado no final do ano passado e a ideia, né, é atender uma lacuna que tem nos cursos de graduação sobre filosofia tanto latino-americana quanto brasileira, né? E aí deu um certo trabalho, né, no sentido quase que extenso da palavra, mas foi um trabalho gratificante após ver o resultado, né, da produção, tanto daí da produção gráfica quanto o impacto que tem recebido, inclusive a partir dos alunos, né, que têm comentado, né, algumas pessoas que têm encomendado o livro e têm lido e têm gostado bastante. Então, a satisfação de saber que o resultado foi positivo, né? E voltando um pouco para a gente entender como funciona o processo de produção de um livro, né? O tema, né, em relação à filosofia latino-americana, tendo em vista que não é algo tão presente nas academias ou tão tradicional, quais foram os seus primeiros contatos com esse tema? Então, posso dizer o seguinte, o primeiro contato com o pensamento latino-americano começou ainda na minha formação no ensino médio, que o professor Aldo Antoli, que ele trabalhava conosco uma disciplina que era programas socioeconômicos e culturais, que ia um pouco assim nessa linha de sociologia, de antropologia, de filosofia, e ele começou a trabalhar alguns, ainda não filosofia necessariamente, mas a arte latino-americana, principalmente a música e a poesia, né? Depois, na graduação em filosofia, eu tive dois professores que, digamos assim, abriram as portas para a filosofia latino-americana, principalmente a filosofia da libertação. Um deles, inclusive, é professor nosso aqui do curso de Direito, que é o professor Celso Ludwig, né, um excelente professor, que nas aulas de filosofia ele trouxe para nós a filosofia latino-americana. E o outro professor foi o professor Sérgio de Ângeles também, que daí deu continuidade a esse trabalho. Isso lá na década de 80, né? Então, vamos dizer assim, a filosofia da libertação estava assim no seu processo ainda de nascimento, né? Não tinha nem 2 décadas ainda de surgimento. Então a gente entrou em contato com esse pensamento lá no início, né? Então, como foi o convite para a produção da obra, professor Rui? Então, eu já fazia parte do corpo docente do curso de filosofia da Uninter, né? E aí o professor Luiz Fernando me convidou para fazer a escrita dessa obra. Eu recebi assim com carinho, com satisfação, porque assim, é um pensamento que eu estudei na graduação, depois eu fui retomando em alguns momentos, mas assim, sempre mantive um certo contato, né? E aí o desafio foi exatamente pensar alguma coisa que fosse diferente daquilo que já estava colocado, né? Algumas pessoas não fazem ideia, por exemplo, que a gente tem uma extensa produção filosófica latino-americana. Porque normalmente nas academias nós ficamos onde? Nós ficamos nos autores, os chamados clássicos, né? E por clássico se entenda quase sempre europeus, né? Então a gente pega lá a tradição grega, depois vai para a tradição latina, depois amplia-se na Europa ali, e a gente não investiga os nossos pensadores. Então, o que eu pensei? Tem que trazer uma obra que traga também alguma originalidade, que traga alguma reflexão, principalmente essa provocação de você pensar assim, existe uma filosofia na América Latina, ou existe uma filosofia latino-americana, né? Até alguns questionamentos, às vezes a gente ouve e ainda ouve, né? Tá, mas se tem uma filosofia latino-americana, então também tem uma matemática latino-americana, né? É como se fossem as mesmas coisas, né? Então a gente traçou fez um trajeto, né, de uma obra, né, e aí pensando até certo ponto meio cartesianamente para a construção para a escrita da obra, né? Porque aqui nós temos um processo assim de você elaborar um PDL que fala, né, que é um planejamento para você escrever o livro, né? E aí eu fui seguindo exatamente esse planejamento, mas assim, trazendo aquilo que eu entendo que também é uma forma de estudar filosofia, que é você trazer o contexto histórico de um determinado período, né? Então, que você está estudando de filosofia. Então, se nós vamos tratar de filosofia lá no período colonial,
Muito bem. Então, como é que é a organização política, econômica, social, cultural daquele período? Para entender, dentro desse contexto, qual é o pensamento que foi trabalhado. E aí uma outra coisa que nós trouxemos também de diferente na obra, que eu considero diferente, pelo menos, porque até hoje eu não vi assim uma obra que trabalhasse nessa perspectiva. Tem sim uma obra do filósofo cubano, que hoje está radicado na Alemanha, o Fournier Bettencourt, né, o Raul Fournier Bettencourt, que ele traz, né, as pensadoras latino-americanas. Então é um livro somente sobre pensadoras latino-americanas, né? Esse livro a gente trouxe assim, mesclando então autores homens e autores mulheres, exatamente para buscar um rompimento também com uma tradição da filosofia de achar que filosofia não é coisa para as mulheres, ou que é somente coisa para os homens. Então tem, né, final de cada capítulo, tem uma ou duas autoras que nós trazemos, né, para aquele contexto, destacamos, né, chamamos a atenção pelo pensamento que ela desenvolveu e pela qualidade também do pensamento, porque se não fazemos aquele pensamento raso de achar que tem que colocar porque é mulher. Não, né? Elas estão ali porque ela tem uma produção, tem uma qualidade de pensamento, né? Traz a problemática do mundo feminino, por exemplo, não somente, mas também traz a problemática do mundo feminino para o contexto da filosofia, né? Para romper, né, como falei, com aquela ideia tradicional de que a filosofia seria uma coisa somente masculina, né? E não, tem o universo feminino muito interessante do ponto de vista da reflexão aqui nessa obra também, né? Às vezes as pessoas têm uma perspectiva de que para produzir um livro basta ter inspiração, sentar e escrever. Como que funciona isso? Quanto de inspiração você atribuiria e quanto de técnica para escrever um texto de filosofia? Inspiração... Se colocar em porcentagem, por exemplo. Se chegou aos 10% de inspiração, foi muito, porque assim, foi muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de leitura, né? Então você buscar naquele período quais são os autores que podem contribuir para a tua escrita, né? E aí você fazia as leituras, fazia a seleção. E aí um outro problema no caso também da escrita do livro, né? O que você coloca? Porque a gente tem uma limitação de espaço, né? E aí você tem que fazer o processo de seleção. Então, não é assim, pensar, acho que isso vai ficar bom. Não, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, tem que fazer esse processo de mapeamento, literalmente, de quais são os autores, de quais são os contextos, para trazer para dentro da obra, né? E uma outra coisa, né, que fiz questão de trabalhar, daí junto com a professora Gisele, que escreveu o último capítulo desse livro, nós não fizemos assim uma restrição, só podem autores que tenham essa concepção de filosofia. Não, eles estão todos presentes ali, quer dizer, todos, assim. A gente buscou trazer a representação daquele pensamento que foi produzido aqui. Então nós trouxemos pensadores que são positivistas, tem pensadores que são neopositivistas, neotomistas, tem pensadores que representam, inclusive, um pensamento de extrema direita, né? Para mostrar o seguinte, olha, eles também deram a sua contribuição para a formação da nossa mentalidade, né? E temos que conhecer. Ou seja, existe uma pluralidade de pensamentos, de autores na obra. Né? O que não significa que a obra não tenha uma tomada de posição. Né? Não fizemos aqui um ecletismo à la Victor Cousin, né? Quer dizer, uma coxa de retalhos. Não, a obra tem, sim, tem uma identidade, né? Mas mesmo tendo uma identidade, não significa que a gente não possa trazer, né, o pensamento diverso, né? Certo. Então, e qual dica, para terminar, qual dica você daria para aquele que está começando a pesquisar filosofia, pesquisando seus primeiros livros, escrevendo seus primeiros artigos? Então, eu digo o seguinte, ó, você tem que escrever aquilo que você gosta, né? Primeiramente, você tem que se apaixonar pelo tema. Se você não se apaixonar por aquilo que você vai escrever, é que nem trabalho, né? Não adianta você trabalhar num lugar que você se sente infeliz, que você não se realiza, que você não se satisfaz. Você pode ter certeza que se você não tiver esses sentimentos com o tema, você pode até talvez escrever um bom texto do ponto de vista técnico, mas vai ser aquele texto assim que você vai escrever, terminou e vai jogar na gaveta e vai esquecer. Agora, pelo contrário, quando você escreve alguma coisa que você é apaixonado por aquele tema,
mas não se deixa envolver pela paixão na escrita, ou seja, você consegue separar, discernir, né, inclusive pensando na qualidade, né, isso é uma forma de você, no meu entender, assim, de você fazer uma boa produção. Porque daí você vai dormir aquele texto, você vai jantar aquele texto, você vai tomar banho naquele texto, porque a todo momento, né, não que você ficar 24 horas fissurado pensando, não é isso, mas em qualquer momento você para pensar sobre alguma coisa que você está escrevendo. E é nesse momento que a gente produz, né, que a gente é mais rico, inclusive, nas reflexões, porque às vezes você está ali, né, você tem um monte de material na mesa ali espalhado, e você pensa e fica ali, né, e olha e não sai nada. Uhum. Não adianta, né? E parece que você empaca naquela situação. E às vezes você está tomando um café, por exemplo, né? Ou está almoçando, ou está tomando banho, e aí vem aquela ideia, fala assim, puxa vida, daí você grava aquela ideia, memoriza, e a hora que você vai lá sentar, a coisa deslancha. Né? Uhum. Então, isso é estar apaixonado por aquilo que você escreve. Né? Do contrário, né, é coisa somente técnica. Né? Aí não, no meu entender, não rende, não produz. Né? Muito bem, muito obrigado pelas contribuições, professor Rui. Nos acompanhe, nossos vídeos saem todas segundas e quintas-feiras. No ar, vem saber.